Bom dia mais uma vez, nono ano. Dessa vez agora a gente vai trabalhar na revisão a parte das roldanas. Roldanas que também são máquinas simples que entram no nosso dia a dia, facilitando o nosso trabalho, não é? Facilitando ou mudando a direção ou o sentido da força aplicada ou não, certo? E aí ela pode diminuir a intensidade de força ou não a ser aplicado para sustentar ou mover o corpo. Basicamente, existem dois tipos de montagem de roldanas. A gente vai chamar de roldanas fixas e roldanas móveis, tá? Então, essas roldanas, elas também recebem o nome de polias, tá? Na verdade, as polias ou roldanas são rodas que vão girar em torno de um eixo, como a gente vê, tá? Então, elas são máquinas simples que podem ser utilizadas basicamente para elevar verticalmente um corpo por meio de aplicação de forças, não é? Então, para isso, para que haja essa elevação, ele utiliza cordas, correias ou fios, tá? E aí algumas funções. Ele pode mudar a direção da força aplicada, ele pode multiplicar a força aplicada utilizando duas ou mais rodanas, e a gente vê que elas são largamente, não é, utilizadas nas construções civil. Então você vê lá que o pedreiro está em cima da obra e ele utiliza desse mecanismo para poder levar o material, não é, traçado para cima lá da obra em que ele está trabalhando, tá? A gente falou de roldana fixa. Pois bem, polia, roldana é o mesmo objeto que a gente se refere. A gente vê aqui, não é, que nas polias fixas não ocorre diminuição da força aplicada, tá? Onde a força aplicada na alça é a mesma ao peso. Oxe, Rogério, se não diminui a força aplicada, qual será o benefício então, não é, que o indivíduo tem ao usar esse tipo de roldana? Ele facilita o posicionamento do objeto para o local ou lugar desejado, tá? A gente vê aí uma pessoa levantando um objeto por meio de uma polia ou de uma roldana que se encontra presa ao teto, não é? A gente começa a observar de alguma maneira como elas agem. Aqui a gente tem, ela pode servir para mudar o sentido da força, não é? Na polia fixa não há vantagem mecânica, tá? Por quê? Porque a potência é igual à resistência. Então, nesse caso aqui, na polia fixa. Na polia móvel, que é esse sistema aqui, a gente vai ver que a resistência é dividida por 2. Então, a gente vê aqui, repare a figura, a polia de número 1 é fixa e apenas muda a direção da aplicação da força, mas não gera diminuição do esforço necessário para levantar o objeto. Já na polia 2, presa ao objeto erguido, não há contato direto entre ela e o teto, por isso ela é denominada de polia móvel. Ela vai se deslocar pelo cordão, pelo fio. Cada polia móvel diminui pela metade o peso. É dividido entre os cabos. A força necessária para levantar um objeto, quanto maior for o número de polias móveis, menor será a força aplicada sobre o sistema para mudar a posição vertical do objeto. Então, há uma vantagem mecânica neste caso na polia móvel, porque a cada polia móvel reduz pela metade o esforço. Então, você vê aqui um exemplo em que o rapaz ergue um bloco numa roldana fixa, enquanto na roldana móvel, obviamente, ele ergue o mesmo móvel, só que com certeza a intensidade de força que ele está colocando é a metade que ele colocou no primeiro caso, tá? A gente vai ver aqui que a força F necessária para levantar um objeto de peso P é definida a partir do número de polias móveis. Então, sempre que a gente trabalhar com a quantidade de polias, será essa fórmula. F é igual a P, que é o peso,
sobre 2 elevado a n. Lembrando que n é o número de polias. Ele nota que quantas polias móveis a gente tem aqui no sistema. A gente tem, no total, a gente tem polia 1, 2, 3 e 4. Mas móveis só são apenas as polias 2, 3 e 4. Gente, bora voltar aqui. A gente vai ver aqui um exemplo, tá, de cálculo de alavanca, que inclusive numa ficha que eu coloquei em aula passada, eu até tinha colocado essa questão aqui, ó. Questão que está relacionada à matemática. O que a gente viu? Quando as forças estão em equilíbrio, a gente vai ver que a força potente, que é Fp, vezes o braço da potência, o braço potente, tem que ser igual à força de resistência vezes o braço da resistência. Então, ele está querendo saber aqui, não é, a força potente, ele deu a resistência que é 20, e ele diz o seguinte, que o braço da potência é 2 vezes o braço da resistência. Então, se ele é 2 vezes, ele chamou de 2x e a resistência de x. Lembrando que 2x mais x, o comprimento dele vai dar 3 metros e 60 centímetros, tá? Então, a gente vai calcular aqui para a gente poder saber quem é o braço da potência, quem é o braço da resistência, sabendo que a resistência já é 20 newtons, a gente encontrar a força potente para se a alavanca aqui ficar em equilíbrio, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar essa fórmula aqui abaixo, sabendo que 2x mais x é igual a 3,60. Então, obviamente, para eu encontrar o valor de x, eu vou dividir. X é igual a 3,60 dividido por 3. Bora ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Então, bora calcular aqui. A gente estava falando essa questão aqui, ó. 2x mais x é igual a 3,60, não é? Que é o comprimento. Aí você soma 2x, que é o braço da potência, mais x, que é o braço da resistência, é igual a 3,60. Somou 2x mais x, 3x. 3 vezes x é igual a 3,60. O que está dividindo passa agora para o outro membro. O que está multiplicando passa para o outro membro dividindo. Então, eu vou ter 3,60 dividido por 3, ou seja, x é 1,20, tá? 1,20 metros, tá ok? Então, eu volto aqui para a figura e vejo, se x, que a gente calculou, é 1,20 metros, 2x é o dobro. Ou seja, 2x é 2,40 metros. Então, se eu somar 2,40 mais 1,20, vai dar 3,60 metros. Então, eu sei aqui quem é agora o braço da potência, que é 2,40, e sei quem é o braço da resistência, que é 1,20 metros. Bora calcular a força. Pronto, aqui embaixo a gente viu que para estar em equilíbrio, o braço da potência, ou braço potente, vezes a força potente, tem que ser igual ao braço da resistência, vezes a força da resistência, ou vice-versa. Pode vir FP vezes BP, tá? Ou FR vezes BR. A ordem na multiplicação não vai alterar o resultado. Então, o braço potente aqui é 2,40 metros, vezes FP, que é o que a gente quer saber, a força potente, é igual ao braço da resistência, que é 1,20, que é o valor de x. O braço da potência, ou braço potente, é 2 vezes x, aí 2,40. E a força de resistência, ele deu lá na imagem, tá lá na imagem 20 newtons. O que é que a gente vai fazer? 1,20 vezes 20 vai dar 24, tá? 2,40 está multiplicando a força potente e passa para o outro membro dividindo, tá? Eu vou ficar com 24 dividido por 2,4 é igual a 10 newtons. Ok, gente? Então, resolvida essa questão aí que a gente tinha trabalhado ela também em ficha, tá? Bora ver se a gente faz outra.
Gente, tem outro enunciado aqui que pode estar lá na prova da gente, ó, bem fácil, igualmente ao anterior, tá? Ele diz, para levantar 500 quilogramas, emprega-se uma alavanca de 1,50 metros, 1,5 metro. O ponto de aplicação e o ponto de apoio distante é 0,30 metros. Qual a força que se deve aplicar na extremidade da alavanca para erguer a pedra? Ele quer que você calcule de novo a força potente, FP. Então você tem o braço potente, que é 1,20, tem o braço de resistência, que é 0,30, tem a resistência, que é 500 quilos. Opa, tem uma charada aqui, ó. A resistência, ela tem que estar na unidade de Newton. Se você olhar a questão anterior que a gente fez, viu que estava em Newton. Newton é peso, é força. Ou seja, eu tenho que passar este valor de 500 quilogramas, que se refere à massa, para Newton. E aí, Rogério, como é que eu faço? Pronto, a gente vai ver agora como é que faz. Bom, peso é a mesma coisa que a massa vezes a gravidade, tá? A gravidade a gente sabe que é 9,8, a gente vai arredondar para 10. Então, neste caso aqui, notem que a massa, ó, eu vou voltar aqui a questão, a massa é 500 quilogramas. Então, vai ficar o peso é a massa vezes a gravidade, que é 10. 500 vezes 10, agora eu tenho um peso, que é 5.000 newtons. Bom, sabendo o peso agora, não é? Que é a força de resistência, esse peso, eu vou utilizar, em vez de 500, eu utilizo 5.000. E aí eu vou substituindo braço de potência vezes força de potência, ou força potente, é igual ao braço de resistência vezes a força de resistência. O que é que a gente quer calcular aqui? O FP. Então, o braço de potência ele deu. Ó. Eu vou voltar à questão, notem aí, 1,20, que é o local onde a gente está aplicando a força. O braço de resistência é aonde está o ponto de apoio até o objeto, ele também deu 0,30. Está aqui. E a força resistente, ele deu, só que ele deu em massa, 500 quilos, aí a gente passou, não é, multiplicando por 10 para o peso, que é Newton. E aí a gente multiplica. 0,30 vezes 5.000 vai dar 1.500. Como 1,20 ele está multiplicando a força potente, ele passa para o outro membro dividindo. Então, 1.500 dividido por 1,20 vai dar 1.250 newtons. É a força que ele tem que colocar, tá? Para deixar em equilíbrio, tá? Utilizando essa alavanca. Ok, gente? Tá aqui, certo? A gente vai parar por aqui. Estudem para a prova, tem as videoaulas anteriores também, tem a ficha de exercício que eu mandei. Devo utilizar muito os exercícios da ficha aqui, tá? Você nota que não é difícil, tá? Então eu coloquei aqui algumas questões relacionadas à própria ficha aí para a gente fazer. Qualquer dúvida, entra em contato comigo aqui. Lembrando que nossa prova ela já é quinta-feira agora, tá? Quinta-feira, e a segunda chamada é logo na sequência. Depois da última prova, vem a segunda chamada. Então, fica ligado aí no calendário, estuda para manter essa pegada, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, gente.